meu próximo convidado é a prova de como a irreverência é uma marca sem nunca desprestigiar a credibilidade e o talento. Recebam com o vosso maior aplauso, Cláudio França! Bem-vindo, Cláudio, bem-vindo. Finalmente estás connosco. Há muito tempo que gostávamos de te receber e finalmente foi possível juntar aqui esforços, sendo que estamos habituados, eu estou habituado a ver-te na televisão, mas não te vi ainda em campo no rugby, que é a outra grande paixão que tu tens. É outra grande paixão. Antes de te responder a esta pergunta, deixa-me só fazer uma coisa, que eu tenho que mandar uns beijinhos lá para casa. Que eu tenho muita família a ver-me a esta hora, em Angola, na Suíça, nas Caldas da Rainha, também em Lisboa. Um grande beijinho, porque foi engraçado. Eu só disse à minha família que vinha hoje. Eu gosto muito de guardar os segredos. Sim. Só disse à minha família que vinha hoje, mas antes de dizer, recebi uma mensagem da minha mãe, que ouve sempre as notícias e, como tu sabes, a SIC não transmite em Angola neste momento. Ouve sempre as notícias e mandou uma mensagem a dizer: estava a preparar-me, ouvi França logo à noite no Conversas ao Sul, confirmas? E é verdade, confirmei. Estás a ver, mãe? Estou na televisão, na RTP África, na TPA. Portanto, estás na televisão angolana também, estás na TPA 2 esta noite. Cláudio, sendo que o rugby é uma paixão grande tua, é mais fácil derrubar um entrevistado ou um adversário em campo? É uma boa questão, mas para mim acho que é mais fácil derrubar um adversário porque basta ir até aos tornozelos. É esse o truque? Sim, no estúdio não convém, não é? Não, no estúdio não convém. O truque é esse no rugby, ir aos tornozelos. Sim, quanto mais baixo, melhor. É muito difícil derrubares uma pessoa... Porque há pessoas baixinhas a jogar rugby. Também. Okay. E se reparares, cada posição é engraçado, por isso é que se diz que o rugby é para todos. Cada posição é adaptada à fisionomia. Pode ser adaptada à tua fisionomia. Já agradeceste muito à tua tia? Foi ela que te descobriu o rugby na tua vida, nas Caldas da Rainha. Rosa, sim, deu-me uma grande motivação. Houve ali uma altura também que eu estava muito indeciso no que seguir, no que estudar, se queria ou não estudar. Ela ainda me questionou se eu queria ir para a França. Só que eu sou muito agarrado às Caldas, muito agarrado à família, principalmente. É uma terra bem gira, às Caldas. Sim, eu adoro. Bem disposta. Eu adoro. E posso dizer que fui o primeiro da família a nascer nas Caldas da Rainha. A sério? Sim. E é engraçado, porque as Caldas da Rainha eu associo sempre muito à parte artística e às artes plásticas. Tem uma grande escola de artes plásticas. Exatamente. E a região é muito conhecida por isso. Nunca tiveste vontade de experimentar... Não é a tua cena? Não, porque eu sempre fui muito ligado ao desporto, também pelos meus tios. Eu tinha um tio que é precisamente casado, tenho um tio que é precisamente casado com a minha tia Rosa, que é o Rainer, que é alemão, que jogava basquete, andava muito de patins em linha, e sempre me fascinou tudo o que ele fazia e fazia bem. E tenho um tio agora que também faz mergulho, que se aventurou-se nessa faceta, mas o desporto sempre esteve muito ligado ao meu crescimento. E depois na parte do jornalismo tentavas puxar também sempre para o desporto, ou seja, a ambição seria estar no jornalismo desportivo? Inicialmente sim, mas acho que todas as áreas acabaram por me fascinar. E é uma... Estiveste muito tempo no online também. No online, exatamente, com a Sandra Varandas, que foi muito importante no meu crescimento e que teve ali uma influência, quer com o Ricardo, também com o Rodrigo, para eu começar a fazer a formação de pivô. E depois, sim, eu tive 3 meses, o meu estágio acabou por ser prolongado. Gostaram de ti, não é? Gostaram de mim, sim, é verdade. Correu bem, acho que também fiz um bom trabalho. Vá lá. E depois também estive no desporto, há algum tempo, a fazer as competições europeias. E depois acabou por surgir a oportunidade de fazer o curso de pivôs com o Rodrigo Alves Carvalho, a formação ainda foi durante o estágio. E como é que é tu ter formação com alguém que diz o país e o mundo com tanta convicção e com tanta credibilidade? Foi um dos desafios, foi um dos maiores desafios que eu tive na minha vida até hoje. E eu já fiz algumas coisas, principalmente ligadas ao desporto, com a seleção, mas acho que profissionalmente acabou por ser o maior desafio, porque o Rodrigo treina-nos muito para a falha. Tu sabes, trabalhas em televisão, muita coisa pode falhar. E sempre foi um rol durante as nossas formações de que alguma coisa podia correr mal. Ficarmos sem teleponto, ou o teleponto começar a andar para trás. Muitas pessoas não sabem em casa, mas nós temos o pedal, temos o pedal, exatamente, e é com o pedal que nós controlamos o teleponto. Ficar sem teleponto, a escuta do repórter que está na rua falhar. O Rodrigo sempre nos ensinou... Cair um projetor ao lado, em direto, tudo isto já aconteceu. Cair um homem de uma Segway, já aconteceu neste estúdio, exatamente. Ou acontecer alguma coisa caricata no repórter que está no jornal, cair uma senhora num centro de saúde e tentar manter a compostura. Já uma vez perdeste a compostura? Acho que não.
Acho que não. Nós na RTP temos uma longa história, portanto temos uma longa história também de gafes televisivas. Sim. E eu acho que há momentos que são geniais, desde a senhora da limpeza que passa atrás do pivô, a uma série de outras coisas que são possíveis a acontecer. Eu acho que nunca estamos preparados para esses momentos. E aí se vê os bons profissionais, não é? Quando tudo falha, ele garante a emissão. Essa pressão está desde o momento em que a luz da câmara acende. Eu acho que essa pressão começa no dia anterior, quando eu começo a preparar as entrevistas do dia seguinte. O meu horário, eu entro muito cedo, eu acordo às 3 da manhã, chego à SIC por volta das 4, 4 e um quarto. Ou seja, eu consigo sempre fazer uma antecipação do que vai acontecer. Nós sabemos os convidados que vamos ter, é normal. Consigo preparar as entrevistas no dia anterior, mas a pressão, quer de falhar, a pressão de coisas que podem acontecer à última hora. A pressão da hora, porque eu a essa hora estou-me a deitar, basicamente. Sim. Na hora que tu estás a começar a trabalhar e a aparecer, vou eu dormir. Que sou muito mais notívago. A pressão da hora, tens que acordar muito cedo, mudar esse chip. Depois com os treinos do rugby, que imagino que sejam à noite. Sim, por isso mesmo eu tive que fazer uma pausa no rugby atualmente, porque os treinos acabavam por volta das 10h30 e entrar às 3 era praticamente impossível. Ias a casa a acordar. Sim, eu dormia muito pouco, comecei a ter algumas lesões musculares, então decidi fazer uma pausa para já este ano. Quero muito voltar no próximo ano, já falei com o capitão do Cascais e ele também já me disse, inscreve-te, pelo menos o compromisso está lá. A questão é que requer muita disciplina, tanto o desporto como apresentar o jornal. Toda a profissão requer muita profissionalidade, muita disciplina e muito compromisso. E não quero falhar em nenhum dos lados. Não quero falhar no rugby, mas também, e muito menos, em televisão. Em televisão, não é? Exatamente. Portanto, tens essa dupla vontade de vencer. É um bocadinho como a minha próxima convidada. Ela também vai para várias frentes, não se perde, é empresária, está também na televisão. Aliás, temos-la visto aqui na RTP, muito empreendedora e preparada certamente para nos encantar esta noite. Connosco, Diana Taveira. Bem-vinda, Diana, bem-vinda. Nós falámos desta questão de vencer e de ganhar, o Cláudio no rugby e na televisão. Isso é um bocadinho assim, empreendedora, também disparas para várias direções. Eu, por acaso, estava a falar com o Cláudio, eu conheci-o pessoalmente antes de entrarmos aqui no ar e, efetivamente, até estávamos a falar disso, da luta constante, do correr atrás, de não desistir dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Eu sou um bocadinho isso, mas eu não me revejo dessa forma. Ou seja, eu por isso simplesmente vou atrás daquilo que quero. Mas és resiliente. Tu tiveste 7 anos a lutar, por exemplo, para entrar na SIC Radical, correto? Não, na MTV Portugal. Na MTV. Fui 8 anos a castings, fui para sempre finalista, nunca ganhei, mas dizia sempre, um dia vocês vão perceber porque é que eu preciso ser apresentadora do canal. Mas isso é resiliência. Eu às vezes digo que venci pelo cansaço. Pronto, também. Mas depois eles até perceberam que eu até se safa. Não, tinhas talento, obviamente, e temos visto esse talento aqui na RTP de forma ainda mais visível, quer no Faz Faísca, quer no Tenda às Costas no verão passado, não foi? Verão passado, no verão passado, ainda acompanhei alguns dos vossos programas. Mas essa resiliência, essa vontade de conquistar, é necessária, por exemplo, para as empresas. Tens várias empresas, estás no negócio da restauração, tens uma série de negócios. É parte da tua identidade. A questão aqui é, eu sou uma pessoa que fico um bocadinho aborrecida facilmente, ok? Se eu não crio novos objetivos e novos desafios, acima de tudo, na minha vida profissional, eu começo mesmo a ficar aborrecida. E depois eu tenho um grave problema que é o FOMO. E eu vivo em constante FOMO. Para quem não sabe o que é que isso quer dizer. Fear of missing out. Exatamente. Então eu acho sempre... de ficar de fora. É isso, eu estou sempre com receio de estar a perder oportunidades, de experiências diferentes, de crescer, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, de uma forma diferente, de adquirir conhecimento de uma forma diferente. Então eu acho que a minha característica que faz com que eu faça tudo isso é, por simplesmente, o FOMO, porque eu quero estar em todo lado a fazer tudo, mas... Desde o videoclipe do Nelson Freitas, a fazer reportagem no Faz Faísca, a gerir os teus restaurantes e as tuas empresas. Exatamente. Portanto, vais a todas. Cláudia, enquanto atleta, tu achas que aprendemos a ganhar ou aprendemos, sobretudo, a perder? Eu acho que a derrota ensina-nos bastante. Acho que disse tudo, não? Acho que a derrota ensina-nos bastante, principalmente quando estamos naquelas fases finais onde demos tudo. Por exemplo, a época passada o Cascais tinha o objetivo de ser campeão nacional, mas acabámos por perder na meia-final frente ao Direito, e é a retrospectiva que tu fazes do trabalho que tiveste durante toda a época, exatamente, e chegar ali e não conseguir, pelo menos, chegar ao objetivo. O que é que isso dá? Dá-te ainda mais vontade para conseguires alcançar o que tu queres. A rejeição é boa.
ficar mais forte. Leva-te à resiliência. Ou seja, a nossa geração sabe lidar melhor com as derrotas? Não sei. A nossa geração ou a geração... A nossa geração. Nós temos mais ou menos todos a mesma idade. Eu tenho 30. Exatamente, tens 30. Quantos anos? Eu tenho 22, não, tenho 33. Claramente tens 22. Não, eu acho que a nossa geração está habituado a que as coisas não sejam fáceis. Sim. Ok? Porque nós passamos ali por um processo, ou seja, quando nós começamos a estudar, não havia internet. Portanto, nada era fácil, tínhamos de ir para a biblioteca. Eu digo muitas vezes isto aos estagiários na agência, precisamente essa questão, que é, vocês não sabem o que é ir para a biblioteca e ficar até às 2 da manhã, até aquilo fechar, e não ir ao Google procurar a informação que precisamos para apresentar uma tese. O Google, quando apareceu, demorava uma eternidade só para irmos entrarmos no Google. Eu acho que essa dificuldade e essa resiliência que foi necessário para o nosso processo, até mesmo de ensino, licenciaturas e secundário, tornou-nos um bocadinho mais... Vamos atrás, lutamos mais. E acho que há outro... Eu levo um bocadinho mais pelo exemplo, concordo contigo, mas levo um bocadinho mais pelo exemplo que tenho familiar, ou seja, a resiliência de que tu falavas. Eu tenho o exemplo da família, primeiro pelos meus avós, que acabaram por saíram de Angola por causa da guerra e vieram para Portugal, trouxeram as minhas tias. A minha mãe teve que ficar porque era enfermeira e imagina a paixão que ela tinha de tratar alguns feridos de guerra. E a minha mãe conta-me algumas histórias de ter ficado presa durante vários dias na escola porque só via tiros de fora. E o crescimento das minhas tias no liceu, nas escolas, na faculdade, todo o exemplo que eu segui ao olhar para as minhas tias, acho que isso foi muito importante e é isso, a resiliência, o desafio, nada foi fácil e não quero quase, como é que eu ia dizer, falhar perante todo o esforço que foi feito antes de mim. Há um legado que tem que ser mantido, não é? E que temos que justificar tudo aquilo que os nossos antepassados foram passando, independentemente dos locais e das posições. Mas há uma questão também que a nossa geração penso que tem em comum. Muitas das vezes, quando não estamos confortáveis, criamos as nossas próprias oportunidades. É um bocadinho isso que tu fazes também, Diana, não é? Com as tuas empresas, com os teus negócios, com a tua agência, criaste também os teus locais de trabalho. Exatamente. O que acabou por me acontecer é que eu já estava a trabalhar em televisão, mas senti que precisava de algo mais, ou seja, algo diferente e que me desafiasse numa área na qual eu já não estaria confortável. Ou seja, na área de comunicação eu já me sentia confortável, já estava a trabalhar há cerca de 7 anos em televisão. Passei pela SIC Radical, sim, primeiro foi a SIC Radical, mas depois o que acabou por ser aquilo que eu acho que foi determinante para o meu percurso foi quando eu consegui efetivamente entrar na MTV Portugal, porque foi a grande escola que eu tive. E depois da MTV é que eu vim aqui para a RTP convidar-me. E foi uma grande escola para vários profissionais. Para a Filomena Cautela, Luísa Barbosa, Ana Sofia, portanto, para toda a gente, e o Diogo Dias, que é o meu sócio, que teve lá 16 anos, mas efetivamente a MTV eu acho que foi a maior escola que eu tive. Mas eu acredito que eu necessitava de algo mais, ou seja, acima de tudo, eu precisei de me desafiar a criar algo diferente. E foi isso que acabou por me acontecer ao longo do percurso que eu tive. Cláudio, também essa investigação que estás a fazer, estás a preparar um projeto, ainda é um embrião, está a começar... Ainda não é bem embrião, ainda está um bocadinho no segredo dos deuses, mas com um grande amigo das Caldas, que é o Miguel Gouveia. Vais encontrar estas pessoas. Temos um projeto... Estes CEOs. Precisamente. Temos um projeto que... Nós gostamos os dois muito de desporto, ele trabalha com futebol, mas como não queríamos tão ligado ao desporto, nós queremos saber quem são os diretores executivos, quem são os CEOs das empresas em Portugal, também algumas empresas em Angola. Ou seja, nada a ver com um podcast, nós queremos uma coisa mesmo de vídeo, ir conhecer as empresas, perceber a tradição, perceber o legado que essas empresas têm, mas também a passagem de testemunho para os filhos. E gostávamos de começar, obviamente, na minha cidade, na nossa terra, nas Caldas da Rainha. Já temos alguns amigos com quem queremos falar, mas como disseste, ainda não é um embrião. Já está no papel, mas ainda está muito no segredo dos deuses. E depois ir até Angola e fazer novamente a viagem de caminhão até Benguela. Sim. Só tu. Adorava. É uma viagem extraordinária. Essa história é engraçada porque normalmente quando vou visitar a minha família que está em Luanda, a minha mãe vive em Luanda e o meu pai em Benguela, a minha irmã também em Benguela. Cidade que eu adoro. Aliás, as duas. E normalmente cidades. A viagem faz-se de avião, é muito rápido, são meia hora, 45 minutos. Mas a minha irmã sempre me disse, e os meus tios sempre me disseram, que nós conhecemos Angola quando saímos de Luanda. As povoações, as províncias, os municípios, as vivências. Assim que passas a Barra do Kwanza, começas a conhecer melhor Angola. E era isso que eu queria perceber, mas na estrada. Mas eu tenho uma mãe muito galinha, para todos, não só para mim. Ela é galinha para as próprias irmãs, é galinha para os netos, para os filhos, para a Margarida, que é a minha namorada também.
E eu tentei guardar ao máximo o ponto de como ia para Benguela. Porque a minha mãe pensava que eu ia de carro. Não, ias de carro. que eu ia de carro, porque foram-me levar a uma bomba de combustível à saída de Luanda. Não foi a minha mãe, foi outra pessoa. Mas eu depois mandei-lhe a foto de como ia, que era um caminhão de transporte de gado, que é uma pessoa conhecida da minha irmã, e uma viagem que poderia ser de meia hora, 45 Foram minutos. 11 horas, Foram não 11 é? horas, mas foi a experiência, uma das melhores experiências que eu já tive. Calma, mas não ficou tudo em pânico? Não, porque depois a minha prima é tal coisa, e como a minha mãe também é mãe galinha, mas depois entra na cena. Já lá estavas depois ligaram-me, Cláudio. claro, depois ligaram-me a caminho, mas como é que isso está a correr? Porque é que não nos disseste nada? Levavas mais farnel, porque depois levei coisas básicas porque íamos parando, mas viajar num caminhão com gado foi... Não, foi experiência, brutal. essa nunca te vais esquecer, acho que é para o resto da tua vida, vai estar na tua memória. Diana, ao mesmo tempo que tens estado empreendedora da televisão, a política também faz parte do teu futuro, do teu passado, porque sempre gostaste de política, sim, mas do teu futuro. Teremos uma futura presidenta, Diana? A questão aqui é tento sempre contextualizar, porque a minha licenciatura é precisamente na área de política europeia. A grande paixão que eu tenho associada à comunicação é a comunicação política. Portanto, foi nessa área que eu me especializei na altura em que fui para a universidade. Tenho pretensão, efetivamente, de voltar a estar ativamente em política. Criar um movimento político teu, Eu por sempre exemplo? fui muito partidária, inclusive eu em Coimbra sempre fui dirigente associativo, sempre estive na associação, fui senadora da universidade, eu gosto de dizer isto, todos os cargos que me candidatei, ganhei por maioria absoluta. Isso é mesmo um discurso político. Não, mas ganhei sempre a partidária, ou seja, nunca tive partidos por trás. Eu não estou em derrotas. Nunca tive. Mas isto é verdade, esta história. E inclusive eu fui a primeira mulher presidente da Assembleia Magna em Coimbra, 123 anos de história, num cargo que era completamente machista, vamos dizer assim, que nunca foi sequer considerado uma mulher para assumir aquele cargo de liderança dentro da estrutura. Eu gosto muito da área política, mas gosto acima de tudo das pessoas olharem para os cargos de liderança de uma forma mais respeitadora, no sentido em que quem deve estar lá, as pessoas têm competências para tal, independentemente do sexo das pessoas ou do género. Isso não interessa para nada. Isso eu concordo contigo. Acho que para serem respeitadas têm que se dar ao respeito. E muitas das vezes tivemos uma classe política que se dá pouco ao respeito. Exatamente, que são muito... Há muita questão política associada a uma carreira política e não a uma credibilização profissional para depois exercer determinados cargos. E por motivações políticas, não é? Por convicções políticas, por causas. Nós precisamos de profissionais nos governos, é o que eu acho. Pessoas que são profissionalizadas e que efetivamente têm experiência em determinadas áreas e que neste momento isso não está a acontecer e está a acontecer infelizmente cada vez menos. Quero voltar, como é evidente, à área política de forma ativa novamente como eu estava em Coimbra, mas ainda não é o tempo certo. Eu tenho objetivos a nível profissionais. Que ainda queres concretizar antes disso. Exatamente, tanto em televisão. Aliás, é uma coisa que eu ainda há bocado disse, eu quero apresentar o The Voice com a Catarina Furtado. É um dos grandes objetivos que eu tenho. Já a Catarina sabe, o Fragoso sabe, toda a gente sabe. E esse é o meu objetivo. Quando eu fizer isso, depois sim, vou criar uma lista partidária para me candidatar com os melhores profissionais que eu conheço em Portugal, cidadãos portugueses. Acho que vai ser, a próxima vez que os vou ver, vai ser o Cláudio entrevistar a Diana como candidata. Pode ser, não sabes se não convido o Cláudio para fazer parte da lista. A questão é essa. Estás aqui a tentar desvirtuar o jornalista, que é independente e isento. Meus caros, obrigado. Foi um gosto conhecer-vos, um gosto de conversar convosco. São sempre bem-vindos. Voltamos a ver-nos certamente aqui os dois na televisão. Sigo o vosso trabalho e não deixarei de seguir nunca. Muito obrigado por estar esta noite. Cláudio, voltamos daqui a pouco para um jogo mais difícil.